Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Olá, Vezetes, tudo bem com vocês? Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante. Você que quer se tornar, que já é ou está se tornando uma modista, uma modelista de sucesso, você precisa entender algumas regras sobre modelagem. E hoje eu quero falar com você sobre bases. O que são bases? A maior parte das pessoas me perguntam, quando eu faço a divulgação da minha modelagem Vezo, né, dessa maravilhosa modelagem que todas as modistas de sucesso e modelistas de sucesso, costureiras, né, que agora já não são mais somente costureiras, mas são modelistas de todo o Brasil estão usando, a pergunta é, Silvia, muitas vezes me perguntam, Silvia, mas não veio o molde da calça inteira? Silvia, mas a blusa, o vestido, ele não está completo. Gente, o que são bases? Durante todo o processo, eu sempre informo, são bases para você fazer peças de todos os modelos do vestuário feminino, seja esporte ou social. Trajes sociais, trajes esporte fino ou trajes esportes. O que são bases, meus amigos e amigas? O que são bases Vezetes? Dentro da modelagem industrial, que é uma das classificações das categorias mais importantes de uma confecção, diga-se de passagem, costumo dizer até que é o coração da confecção, é o coração de um ateliê de sucesso, é o coração aí do seu sucesso na sua casa quando você constrói moldes maravilhosos. Então, o que são bases, Vezetes, amigos e amigas do Dicas? Bases são, isso aqui são bases, tá? Quando nós chamamos de base é porque dentro da tabela nacional de medidas, tabela brasileira, que é regida por um órgão, certo? ABNT, Associação Brasileira das Indústrias da Indústria Têxtil, tem numeração, né? E tem ABIT, né? ABIT, ABNT é da nacional, né? Regragem de medidas, certo? A ABIT é a Associação, né, Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT. A ABNT, ela dá as normativas, certo? De regras, de medidas. Então, o que acontece? Nós trabalhamos, eu, Silvia Cordeiro, trabalhei dentro das normativas, as medidas padrão, que é regida nacionalmente para as medidas. Então, aqui dentro tem uma tabelinha de medidas, como vocês podem ver. E assim, usando essas medidas, né, com conhecimento adquirido, eu fiz inclinação de ombro dentro do que é solicitado para um bom caimento, medida da cava, né, as pences colocadas aqui dentro. E essa modelagem, ela está dentro das normativas, além de ter colocado as medidas. Em seguida, coloquei medidas também para essas pences e medidas também de folga de vestibilidade da peça. Silvia, mas o que é isso? Ok, você quer fazer a peça um pouco mais solta, né? Usando padrões 36 ao 50, você vai simplesmente tirar aqui o tamanho desejado e fazer a adaptação sobre essa base. Só que é uma base, para quê? Sabe, quando você começa a fazer modelagem, muitas vezes você não tem conhecimento nenhum, eu já passei por isso. É muito difícil você ter certeza de que a forma como você traçou esse decote está correto, a forma como você inclinou esse ombro ou fez a cava está correto. Essa é a maior parte das dúvidas e eu tenho certeza disso porque eu passei por isso e eu vejo a dúvida dos meus alunos quando vêm aprender aqui presencialmente o curso comigo de corte e costura. Ou então no online também. Então, o que acontece? Olha só,
Você tendo essa base, é só você seguir o passo a passo. Então, a minha base está traçada no papel aqui, e em cima dessa base traçada no papel, eu começo a adaptar o modelo, ou se eu quero sob medida, eu vou adaptar as medidas primeiro da pessoa e depois adaptar o modelo. Então, eu vou mostrar aqui no manequim para vocês, olha só esse manequim. Aqui, eu simplesmente peguei, eu quis fazer uma graça para fazer, só colocar uma roupinha no manequim. Então, no dia deu a louca, eu peguei o tamanho 38, tracei na realidade eu tracei direto aqui no mourinho. Por que eu tracei direto sobre o tecido aqui nesse caso? Porque o molde ele facilita, então aqui ó, eu tenho tamanho 36 ao tamanho 50, eu queria o 38. Não quero que vocês façam isso, ponha no papel, tá? Nada de tecido chique, vocês colocando direto sobre o tecido. Mas aqui é uma mulagem, por isso eu fiz isso. É um tecido de algodão. Então eu coloquei o tamanho 38, marquei as pences já. Então percebam, olha, pencezinha marcada aqui dentro, que é as pences que estão costuradas. Aí na frente do molde, eu acrescentei a medida que eu queria, só para fazer a golinha, fazer essa graça aqui, essa gola alta. Depois peguei a manga, porque a manga ela encaixa perfeitamente no tamanho 36, dando 2 centímetros de embebimento. Só que eu queria um leve franzidinho. Aí eu vim aqui, joguei o leve franzidinho que eu queria. Aqui não, no molde, né? Nesse caso eu tive que fazer no papel, porque não dava já para eu acrescentar direto no tecido. Então fiz e adaptei e coloquei aqui. A mesma coisa eu fiz com as costas, certo? Aqui eu deixei uma margem, no caso se fosse zíper, né? Então olha, a abertura tá aqui, a pence das costas está aqui certinha. Então olha o caimento, o que eu quero que vocês percebam. Caimento de ombro, então o ombro ficou certinho, o encaixe da manga certinho. Aqui não dá para se falar de decote, frente, porque eu fiz uma mulagem onde eu queria uma gola inteiriça. Mas se a gente for observar aqui as costas, olha, que está... Vou até tirar aqui para vocês verem, olha. Como é com gola, o meu molde ele tem margem de 1 centímetro de costura. Então, como ele tem essa margem de 1 centímetro de costura, fica um pouquinho mais alto aqui, certo? Quando eu não quero eu quero abaixar o decote, eu venho aqui, ó, desço o decote, se não fosse com a gola, né? Mas no caso com gola, já está com a margem, inclusive, para eu costurar. Então, isso é uma base, tá? Eu estou falando disso porque agora eu quero mostrar no papel para que vocês entendam perfeitamente. Então, eu tenho a base, aqui eu tracei, olha só, o tamanho 50. Vamos supor que eu quero fazer uma blusinha, né? Com decote redondo, decote V, decote quadrado. Então, o que você vai fazer aqui? Só posicionar o decote que você deseja e depois encaixar, né? Então, seria isso, olha, nem vou jogar tantas medidas, vou colocar aqui, ó, vou afastar um pouquinho do pescoço, não vou falar sobre medidas aqui, vou colocar a largura do ombro que eu quero, da alça que eu quero, aí eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar margens de costura, certo? Aí, aqui, olha só, venho, lanço o decote desejado, pego a própria base, ó, e giro com a própria cava, já venho aqui e posso fazer com a própria base o retraçado do meu decote, ó. Ou se tiver a curva de alfaiate, pode ser com a curva de alfaiate. É lógico que aqui, se você quisesse com, né, cavado, teria algumas adaptações que você tem que fazer, que eu explico
né, no meu curso, né, no Veso 3.0, ou então aqui presencialmente. E também no e-book digital tem essa explicação quando você vai fazer sem manga, tá? Então tem a explicaçãozinha no e-book digital para que você tire aqui essa folga quando você vai fazer sem manga. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, o que é uma base. Então eu tenho bom caimento, já o caimento inclinadinho, a inclinação do ombro certinha, a cava certinha, tanto para colocar manga como para quando eu vou fazer uma peça sem manga. No caso aqui, se de repente essa manga ela encaixa perfeitamente no tamanho 50 aqui, porque os dois são tamanho 50. Mas se eu for trabalhar sob medida, aí é lógico que eu tenho que fazer a adaptação da medida tanto na blusa como na manga. E no caso, se eu quisesse essa manga aqui com franzido, por exemplo, essa manga é uma manga base. Então aí eu vou abrir, olha só o que eu vou fazer, eu vou abrir, né, o molde, e aí eu vou colocar a adaptação que eu quero, da forma como eu quero, aqui no meio, se eu quero um franzido só em cima, se eu quero uma manga presunto, se eu quero uma manga copinho. Então, por exemplo, se eu quero uma manga copinho com franzido, eu vou jogar o franzido que eu quero nessa manga, olha só que legal. Eu falo que a modelagem, ela facilita e muito pra gente quando a gente tem uma base. Por quê? Aí você não precisa ficar comprando inúmeras modelagens e você também não vai precisar, e outra, inúmeras modelagens que você não sabe se vai dar certo. Além disso, você não precisa ficar traçando um molde desde o princípio sem ter certeza se aquilo que você está fazendo, o traçado de uma cava, vai ficar sofrendo lá com o traçado da cava, com o traçado da manga, com o traçado do ombro, né? Sem ter a certeza se tá certo o que você está fazendo. Aqui não, você já tem a base certinha para você. Em cima dessa base, lembrem-se disso, são bases. Em cima dessas bases, como vocês me veem, todas as roupas que vocês me veem vestida são feitas com essa modelagem. Então eu traço a base. Ah, sabe aquele macacão que vocês amam tanto? Faço a modelagem da calça, da blusa e as adaptações para o macacão, como eu já mostrei nas jornadas da costura, na roda da costura. Ah, é um vestido de noiva com essa base. Vou fazer uma peça para as minhas filhas com essa base, né? Então saias, vestidos, blazer, o que você imaginar. Um tomara que caia com esta base. Então pense só que com essa base da blusa você faz todas as peças que começam desde o ombro, você vai usar essa base. Fazendo blusas ombro a ombro, alcinha, com manga, sem manga, tomara que caia, todos os modelos de vestido de festa, de vestido de noiva, todos os modelos de vestidos sociais, vestidos esportes, enfim, tá? Então, para finalizar, deixa eu só mostrar para você. Aqui, olha, abri a quantidade que eu quero, sabendo que aí em seguida eu jogo o comprimento. Se eu quero uma manga copinho, a manga copinho ela não vai até o final, então eu venho aqui, ó, tracei uma manga copinho, então eu vou cortar aqui, já está com franzido ali. Olha que legal. Ah, quero uma manga comprida, jogo o comprimento. Se for outro modelo com pregas, é só vocês adaptarem. Então, a partir do momento que você tem uma base que funciona e você sabe o que significa uma base, fica muito mais fácil. A mesma coisa com as calças, né? Porque para calça, para todos os detalhamentos de modelo, qual é a diferença da base? Que o gancho já está certinho, tanto das costas como da frente. Então você não vai ficar sofrendo, tentando entender, ai, mas eu tracei e não deu certo, chegou na coxa, não subiu. Ou subiu e ficou aquela sobra horrorosa na frente, empapuçando a calça, né?
Enfim, é o que a gente mais ouve se falar. Gola, quando vai colocar a gola e aí fica tudo repuxado, ou falta, ou sobra. Não, nessa modelagem não existe isso, porque além de seguir as normativas de tabela nacional de medidas, regras, né, nacionais de medida, da medida brasileira, você pode, sobre essa modelagem, fazer sob medida, ampliando lateralmente o tamanho infinitas vezes, o tamanho que você quiser. Então você não precisa de uma modelagem plus size, você só tem que saber como usa, tá? Então são bases. O que são bases? É a modelagem base pro sucesso. Então todos os confeccionistas, todas as confecções, as grandes marcas de sucesso têm bases dentro. Se você entrar dentro da confecção de uma marca de sucesso, tem bases. Um ateliê de sucesso tem bases. Um ateliê, mesmo que seja na casa da pessoa, tem bases. Em cima dessa base, ela vai traçar as medidas do cliente e adaptar o modelo. Então, se você quer ter sucesso, tenha. Vou contar uma coisa para você que está faltando para você. Você que ainda não adquiriu, olha só. As bases do sucesso estão aqui. Então agora que você já sabe que você não precisa perder tempo traçando do zero uma modelagem, que você não precisa quebrar a cabeça, queimar sua massa cinzenta, seus neurônios aí, será que tá certo o traçado dessa cava, desse decote? As modelagens já estão, as bases já estão certinhas aqui para você, porque eu quero que você arrase, ok? Entendido? Entenderam então como funcionam as modelagens Veso e que a partir de agora faça tudo o que você quiser em peças femininas, social, esporte fino, esporte, o que você quiser. É só você adaptar o modelo e arrasar. E para isso você conta com esse canal aqui, tem várias dicas. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, agora é o momento. Não saia daqui antes de se inscrever, ativar as notificações, para que toda vez que tiver um vídeo novo, você consiga ser notificado. Além disso, aproveita, se é a primeira vez que você está aqui, aproveite e assista os outros vídeos. E não esqueçam, curtam e compartilhem, comentem também, para que entenda-se que o conteúdo é relevante, pois mais pessoas poderão ser alcançadas com esse conteúdo e quem sabe ajudá-las de alguma forma. Um grande beijo, gratidão!